Quero ler a palavra do Senhor Jesus, a porção da palavra em Efésios, capítulo 1, do verso 15 até o verso de número 23, e a palavra do Senhor nos diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação e de pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança para o seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder e domínio, e de tudo e de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Feche os teus olhos, eu quero orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra que lemos, obrigado porque ela é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor ministre e fale aos nossos corações nesta manhã, no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Jesus. Como disse, essa série iniciou-se no primeiro domingo deste mês, e quando o pastor Fernando ministrou, ele falou, nos posicionando e expondo sobre um tema teológico importante, falando que nós somos um povo eleito. Ele deu continuidade nesse sermão falando que nós somos um povo selado, nós somos um povo separado, e por sermos este povo, nós existimos para a glória de Deus. E essa é a bênção do Senhor para o seu povo, que começou ou Paulo expôs isso quando escreveu para a igreja de Éfeso. Isso fez sentido para aqueles que leram essa carta depois e faz sentido para nós hoje, entendendo que essa é uma bênção do Senhor, de existirmos para a glória do Senhor. Mas nós percebemos que Paulo, quando inicia esse texto, ele fala, por isso ele está falando em consequência disso, de vocês serem separados, em consequência de vocês serem selados e eleitos. Vocês existem para a glória de Deus, e há um jeito de ser que é somente deste povo que foi criado para a glória de Deus, ou seja, de nós como filhos de Deus que fomos criados para o louvor da sua glória. E no verso de número 15 nós vemos que Paulo fala algumas coisas que nos chamam a atenção nesse texto. Ele diz assim: ouço falar da fé que vocês têm em Jesus. Eu ouço falar do amor que vocês têm uns pelos outros, a maneira como vocês vivem. O resultado de vocês saberem viverem como um povo dessa forma é porque vocês existem para a glória de Deus. E a partir desse testemunho do estilo de vida que a igreja de Éfeso vive, este povo se tornou objeto da oração do apóstolo Paulo. E aqui nessa segunda parte do capítulo 1, ele faz uma oração pela igreja. Ele intercede por esse povo, ele clama por essa igreja. E quando a gente fala de oração, para mim esse é um tema muito importante, muito sério e necessário para a igreja. A oração para mim ela tem que estar em primeiro lugar, a oração para mim tem que estar em segundo lugar, a oração para mim tem que estar em terceiro lugar. O que eu quero dizer com isso é que a oração deve ser para todos nós cristãos a prioridade das nossas vidas. Orarmos sem cessar e orarmos o tempo todo. Nós podemos até argumentar com as pessoas sobre o que pensamos, haver divergência, e talvez a gente possa convencer ou não as pessoas sobre o que nós pensamos, mas quando nós oramos com a pessoa, o relacionamento muda. E Paulo aqui vai discorreu no texto que eu li, sobre
orar por esse povo. E o que nós aprendemos com a oração desse povo? A primeira coisa que nós aprendemos nessa oração é o que a igreja tem. A igreja tem fé e amor uns pelos outros. E desculpe, irmãos, eu acho que eu não destaquei no início, mas o tema que eu estou trabalhando está projetado para quem está na internet, é o tema, o melhor que a igreja tem. E olhando para essa oração, o que essa igreja tem? Primeiro ponto, a igreja tem fé em Jesus e amor uns pelos outros. É o que Paulo destaca no início da sua oração. Ele inicia em gratidão por este povo. Ele inicia falando a respeito disso. Ele diz no verso 16: não cesso de dar graças. Ou seja, eu não paro em nenhum momento de agradecer a Deus pela igreja de Éfeso. Eu não paro em nenhum momento de clamar, o tempo todo estou fazendo isso. Eu imagino Paulo vivendo dessa forma, e quando ele pensa nessa igreja, Senhor, eu dou graças por essa igreja. Eu dou graças pela fé que eles vivem. Senhor, eu dou graças por esse amor que eles têm uns pelos outros. Eu imagino talvez ele conversando com outras pessoas, e quando lembra dessa igreja, ele fala: nós temos que agradecer a Deus, porque essa igreja tem um estilo de vida diferente. Essa igreja vive de uma forma muito especial, porque eles entenderam para o que eles foram criados. Eles entenderam que eles existem para a glória de Deus, e por conta disso a fé que eles têm em Cristo Jesus é uma fé diferente. Então ele faz isso de agradecer o tempo todo, porque eles foram criados para a glória de Deus, e também porque eles refletem o propósito da sua glória. Como que eles refletem isso? Vivendo de fé em fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A vida desta igreja estava pautada nisso, olhar para Jesus confiando em suas promessas, independente das circunstâncias que estavam cercando, independente das situações que eles tinham para tratar naquele dia. Não eram as circunstâncias ao seu redor que determinavam como seria o seu dia. Não era a primeira notícia que eles ouviam falar que dizia como o humor deles seria, o que tomaria conta dos seus corações. Não era isso que ocuparia os seus pensamentos. O que ocupava os seus pensamentos, eu acredito que era, como diz o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Esse é o sentimento de uma igreja que vive de fé. Fé em Cristo Jesus, olhando somente para o Senhor, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Fé está relacionada com dependência. Nós não precisamos ver, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, como um filho que confia no pai, independente das circunstâncias que estejam acontecendo. Ele sabe que o pai está no controle de todas as coisas. Assim vivia esta igreja, e por isso Paulo dava graças a Deus. Senhor, eu dou graças, porque esse povo vive, essa igreja caminha em fé, olhando somente para Cristo. Dentro disso, ainda dessa temática de viver em fé e amor, ele diz que ele dava graças a Deus porque eles caminhavam amando uns aos outros, amando as pessoas que estavam junto, amando aquele que era diferente, amando aquele que talvez tivesse dificuldade e não pensasse igual. Como esse amor acontecia? Com respeito uns pelos outros, respeitando a individualidade, respeitando o jeito de pensar, respeitando a forma como as pessoas viviam. Eles amavam uns aos outros, dedicando-se aos seus irmãos em Cristo, fazendo mais do que talvez eles pudessem fazer, mas eles faziam isso porque esse era o amor genuíno, o amor ágape que saía dos seus corações. Eles amavam uns aos outros com predileção, ou seja, amavam com intencionalidade nas suas relações com os irmãos. Essa era a forma que essa igreja vivia. Havia intimidade, havia confiança, havia uma forma de ser igreja que era muito especial. E por este testemunho, Paulo ouve falar é que ele não deixa de dar graças a Deus por esta igreja. A primeira parte, o primeiro momento da oração,
Dentro desse tema que nós estamos meditando nessa manhã, o melhor que a igreja tem, essa igreja, ela tinha fé em Jesus e amor uns pelos outros. Por isso, Paulo agradece. Paulo louva a Deus por essa igreja. Olhando ainda para o texto, nós vemos que na continuidade da sua oração, ele vai passar para o momento em que ele começa a fazer um pedido. Ainda pensando no melhor que a igreja tem, a igreja precisa ter conhecimento e revelação. Nós vemos que na sua oração, ele faz uma petição, ele fala: Senhor, essa igreja é uma bênção. Essa igreja, ela exala a fé, ela exala o amor. Mas Pai, eu peço que o Senhor conceda mais para eles. E no verso 17 diz assim: oro para que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. A igreja, meus irmãos e irmãs, precisa ser sábia. A igreja precisa de sabedoria. Para alcançar sabedoria, a igreja tem a necessidade do conhecimento intelectual. Ela tem a necessidade de conhecer a si mesma. A igreja precisa de sabedoria para conhecer o mundo onde ela está plantada, o lugar onde o Senhor a colocou, o propósito que o Senhor tem para ela. Por isso Paulo ora e pede ao Senhor que o Senhor dê sabedoria, espírito de sabedoria, mas a igreja não se basta apenas no conhecimento que conduz à sabedoria. Perceba que ele ora pedindo que o Senhor conceda espírito de sabedoria e espírito de revelação. O Paulo ora clamando por isso. E sabedoria é necessário sim, porque ela nos protege de que a gente corra o risco de caminhar em engano. A sabedoria nos dá base sólida para afirmarmos a nossa fé. Não permite que sejamos levados por ventos de doutrina. A sabedoria faz isso, mas precisamos de mais. Precisamos de revelação. E revelação precisa ir além. Revelação precisamos entender que é tirar o véu, deixar-se ver, mostrar quem é. E porque eu fiquei meditando e pensando, por que Paulo faz essa oração pedindo: Senhor, que eles recebam o espírito de conhecimento e espírito de revelação. Lembremos que Paulo, antes de ter o encontro com Cristo que transformou a sua vida, ele era um homem muito dedicado, um fariseu muito dedicado aos estudos da palavra. Um homem sábio, um homem que temia a Deus, temia as Escrituras e buscava muito isso. Zeloso no estudo da palavra, mas um perseguidor à igreja de Cristo, perseguidor aos cristãos, aos discípulos de Jesus. Ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria, lhe faltava ter revelação. Quando Paulo tem um encontro com Cristo, quando Cristo se revela para ele, quando Cristo deixa-se ver, mostrar quem é, Paulo entende a importância da igreja ser um lugar onde as pessoas recebam o espírito de sabedoria, mas também recebam o espírito de revelação. O que Paulo ora agora é que: Pai, concede mais do que eles já sabem. Pai, leva-os às águas profundas da intimidade contigo. Faça com que eles te ouçam como nunca ouviram, que eles tenham essa experiência. Pai, a minha oração é para que eles consigam tirar o véu e consigam conhecer a Ti de uma maneira profunda. O melhor que a igreja também pode ter é conhecimento e revelação. Ele ora para que eles não passem uma vida inteira apenas com conhecimento e sem a revelação de quem realmente o Senhor é. A terceiro aspecto que eu vejo aqui, pensando nesse tema, o melhor que a igreja tem visão espiritual. E Paulo ora por isso. O motivo de ele pedir, a petição dele, de clamar, pedindo que a igreja tenha conhecimento e revelação, ele
tem um sentido, é um motivo especial. No verso 18, ele vai falar assim: iluminados os olhos do vosso coração. Paulo ora para que a revelação de Deus abrisse o olhar cristão para uma visão ampla das realidades espirituais. E quando nós lemos, eu vou reler os versos 18 e 19, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua esperança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Paulo ora para que a igreja saiba qual é a sua esperança, qual é a sua riqueza e qual é a suprema grandeza. E quando ele começa com essa expressão, iluminado os olhos do vosso coração, traz uma ideia de iluminar aquilo que está escuro, ou talvez aquilo que não está sendo conseguido ser visto da maneira como deveria ser. Traz a ideia de espalhar luz sobre algo que ainda não está nítido, de tornar-se claro o que ainda não ficou claro. Como se você olhasse para um lugar com pouca luz, um espaço que não está bem iluminado, onde você vê sombras, tem percepção que existem coisas naquele lugar, mas quando a luz é acesa, aí você realmente consegue ver o que tem naquele lugar. A oração de Paulo, a petição nesse momento é um motivo especial, Senhor, que eles possam enxergar além, que eles possam compreender profundamente, que eles possam ver os detalhes. Com luz, tudo faz sentido. Com luz, as coisas ficam reais, nós percebemos. Com luz, as cores ganham vida. E aí Paulo está orando mais uma vez e colocando para a igreja: eu oro para que vocês vejam claramente qual é o motivo da esperança de vocês. Qual é o motivo que faz vocês viverem dessa forma? Qual é o motivo que faz vocês se reunirem periodicamente, sempre que podem estarem juntos? Qual é o motivo que traz esse tesouro que está no coração de vocês, essa alegria que enche o coração de vocês? Qual é o motivo da suprema grandeza de vocês se reunirem? Para que vocês não tenham dúvidas, para que vocês não acreditem que existe qualquer outra motivação que não seja um motivo real. Por isso a igreja precisa ter visão espiritual. Por isso Paulo ora nesse sentido para que a igreja compreenda, para que ela tenha de forma clara o que tem feito ela se reunir, ela congregar, ela louvar, ela adorar. E em quarto lugar, Paulo ora para que entendam e não esqueçam o motivo que os faz ser igreja. Ele ora para que a igreja tenha a sublimidade de Cristo. Ele ora para que a igreja viva dessa forma. E aí Paulo vai descrever isso nos versos 20 e 21. Ele descreve nesses versos o que o poder de Deus é capaz de fazer. O poder de Deus foi capaz de ressuscitar Cristo Jesus. O poder de Deus o colocou assentado à sua direita. Deus o Pai o colocou acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade. O Pai deu um nome que está acima de todo nome para ser o cabeça de todas as coisas. E por conta disso, o melhor que a igreja tem é Jesus Cristo. O melhor que a igreja tem é Jesus como Senhor de todas as coisas, e não há outro nome acima dele. Ele é o princípio de tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega. Jesus Cristo, é o princípio e o fim. É o nome que está sobre todo nome. Ele é o leão da tribo de Judá. É ele que faz com que nós estejamos aqui nesta manhã, levantando, adorando, glorificando e orando em nome de Jesus Cristo. É por isso que a igreja se reúne. Esse é o motivo de sermos igreja. Isso é o melhor que a igreja tem. Se a igreja não tiver Cristo Jesus, ou se Cristo Jesus não for o foco, não for o centro, o motivo da igreja existir, ela não tem razão de ser igreja, não tem razão nem de se reunir. Por isso nós precisamos ter claro que Jesus Cristo
é o melhor que ela tem. Para concluir a mensagem nessa manhã, pensando o melhor que a igreja tem é Cristo, e a melhor forma de tê-lo é tê-lo como cabeça da igreja, como Senhor da igreja, o que tem o controle sobre todas as coisas, que governa todas as coisas. E quando fala de cabeça, que tem o controle do corpo, nós sabemos que a nossa cabeça, a nossa mente controla todos os nossos movimentos. Não é o dedo mindinho que define os movimentos dele, não é ele que dá uma ordem para o meu cérebro para que ele se mova. Da mesma forma a igreja não vive se não tiver Cristo como cabeça, como Senhor no controle de todas as coisas. O meu dedo somente executa o que a cabeça ordena. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa entender que ela não consegue caminhar, que ela não consegue dar passos, ela não vai em direção nenhuma, sem que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, sem que Ele seja o Senhor da igreja. Uma igreja vive, ou posso dizer, uma igreja somente vive o melhor de Deus, vive o propósito para o qual foi chamada, quando Jesus Cristo é o Senhor dela. Por isso nós não podemos perder isso de vista. Por isso nós não podemos perder nem um segundo o motivo que faz nos reunir e sermos chamados de igreja. Como lição desse texto, dessa mensagem, eu tiro 3 ensinamentos que eu quero compartilhar para que você possa colocar em prática na sua vida. Olhando para essa oração de Paulo, a primeira lição que eu tiro é que o nosso relacionamento com Deus sempre pode melhorar. Nosso relacionamento com Deus sempre pode melhorar. Lembremos que Paulo inicia o texto falando que eles são um povo eleito, um povo separado, um povo selado pelo Espírito Santo, um povo que existe para a glória de Deus. Ele fala que eles são um povo que transborda a fé em Cristo Jesus, que vive em amor, mas ele continua a oração pedindo mais. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus sempre pode melhorar. Por isso nós não podemos parar de nos aproximar e conhecer Deus. A segunda, conheça Deus cada vez mais. Se aprofunde em conhecê-lo, se aprofunde na intimidade com Ele, não se limite a experiências passadas na caminhada com Deus. Não viva de lembranças de momentos que você teve com Deus, mas viva todo dia intensamente, conhecendo o Senhor, sendo amigo íntimo dEle. Paulo orava por conhecimento, orava por revelação e iluminação da mente da igreja. Então a segunda lição que eu falo para você e te encorajo a fazer é conhecer Deus cada vez mais, todos os dias. Tire um tempo, invista tempo em oração, invista tempo na leitura da Bíblia, invista tempo em parar, silenciar o teu coração e ouvir o que Deus tem para te dizer. Conheça o Senhor. E em terceiro e último lugar, como prática, coloque Jesus no controle de todas as coisas, sempre, sem exceção. Não deixe Ele fora de nada da sua vida. Não acredite que existe algo que Ele não precise ou não seja necessário na sua vida. Sem Jesus como cabeça, no controle de todas as coisas, a nossa vida não faz sentido. Por isso, o melhor que a igreja tem, o melhor que nós podemos ter, sempre é Jesus como Senhor das nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã.